muito bacana, tem um aspecto importante de atuação em regiões de pobreza importantes. Se você é bom em contabilidade social, em estatística básica, consegue construir matriz de subproduto junto com outras pessoas, é uma coisa importante, o senhor vai ter um diferencial importante para o seu emprego. Então tem muita coisa que dá diferencial importante para o emprego a partir de estatística básica, a partir de métodos aplicados, a partir de contabilidade social, entendendo a realidade dinâmica. Isso não é separação de prática e teoria. Isso aí é fazer trabalho bem feito. Isso aí teu empregador vai gostar. É impossível você saber tudo, mas se você se dedicar a uma coisinha dessas aí, você vai fazer diferencial e vai conseguir se inserir. Acho que isso é importante, ter qualidade em algum elemento que você eleja. Não dá para ser bom em tudo, mas em alguma coisa dá para ser. Bom, nosso tempo esgotou praticamente, mas essas últimas intervenções que a gente vai abrir agora, eu peço, por favor, que sejam rápidas por conta do tempo. Então, professora Alessi, professor Inê, professor Rubens, as últimas intervenções, ok? Professora Alessi? Bom, eu estou meio que quase me sentindo assim, o personagem lá do João Paulo Ribeiro, quando ele diz que uma das boas atividades prazerosas humanas é falar mal dos outros, principalmente se eles não estiverem presentes para não criar chatices nem atritos. E quem está ausente que eu pretendo falar é da ANPEC, que não pôde enviar, não foi possível esse ano enviar um representante, apesar de a gente ter convidado. Está claro, acho que todos nós concordamos que o momento do ensino plural é a graduação e que para que haja um ensino plural é necessário que haja uma boa formação de professores. E isso se faz nas pós-graduações e, via de regra, os candidatos passam pela bendita prova da ANPEC, que é um complicador porque dirige um pouco as coisas. Muitas vezes a gente ouve dos alunos que estão terminando o curso: por que a gente ficou estudando tanta coisa que não interessa, que a gente acha que é o que interessa, que depois eu não vou passar na prova da ANPEC? Então, é mais um questionamento no sentido assim, existe uma perspectiva de mudança na maneira de fazer a avaliação da ANPEC? Existe? Vocês têm conhecimento disso? É somente essa colocação muito de ordem prática. Bom, primeiro, eu fui 2 vezes coordenação, tanto participei várias vezes do Conselho da ANPEC, e me considero, até porque nós somos um dos centros de pós-graduação da ANPEC, que participamos da ANPEC. E o que eu coloco é o seguinte: não se trata de não estar presente, porque nós todos somos professores, vários deles aqui, que atuamos na pós-graduação. Justamente por atuar que nós sabemos da maior dificuldade da mudança lá dentro, porque envolvem interesses muito complexos, e a mudança é muito mais lenta. Ainda que a maioria dos centros de pós-graduação hoje tenham viés heterodoxo, ainda acontece isso. Então, isso demora mais para se colocar, ainda que esteja começando a haver algumas pressões a esse respeito. A médio prazo pode ser que mude, não vejo mudança a curto prazo. Mas outra coisa importante destacar é o seguinte: o número de economistas que participa da ANPEC é isso aqui, O mercado do economista não é o mercado do professor de pós-graduação, Então, o mercado do economista é bem mais amplo. Isso que é uma das coisas que a gente tem importância de ver. E segundo, se a gente der uma formação minimamente plural, o cara vai conseguir fazer. No entanto, se tiver uma posição extremamente só de estudar modelo, vou te garantir que não vai ter lugar de trabalho na região dele. Então, temos que instrumentalizar gente bem para trabalhar, saber fazer projeto, para saber trabalhar em área de estatística aplicada, para saber trabalhar bem com vários instrumentais,
e não meramente também para fazer a prova da ANPEC. O grupo que vai fazer prova da ANPEC é isso aqui, é muito pequeno. A gente não pode centrar o curso neles. Eu demorei muito tempo para saber, para entender bem isso. Eu também tinha muito digamos assim, esse problema comigo mesmo, né? E problema comigo mesmo também enquanto professora da pós-graduação. Será que a coisa mais importante de um professor é atuar na pós-graduação? Porque isso exige de você uma produção constante acadêmica que às vezes te tira de alguma pesquisa mais aplicada que demora mais para gerar resultados. E às vezes você fica fazendo coisa de mais curto prazo e não uma coisa de mais fôlego. E uma das coisas que me tranquilizou um pouco a vida é isso. Olha, eu acho que professor é muito mais que isso. Professor forma a gente, professor às vezes faz a cabeça das pessoas também, que não é pouco importante, e ajuda na formação. Se a gente também ficar sendo professor só para ser produtor de pós-graduação, acho que é um objetivo menor na vida. Hoje, depois de 27 anos de docência, chegou a ser a minha conclusão. Em relação a esta questão, eu concordo com as considerações que foram feitas, mas a minha percepção, inclusive também de justiça, é que eu também teria uma abordagem crítica sobre isso. Portanto, eu já fiz parte da elaboração do programa de ANPEC, entendeu? E vi lá as exigências que são feitas para elaborar essa prova da ANPEC. Então, é claro que existe esse muito duro do controle da ANPEC, entendeu? Que dificulta, porque o fluxo de estudantes que saem da graduação, buscando a pós-graduação, é importante também. E do ponto de vista de economia, o curso de economia, a possibilidade, porque nós ainda temos do ponto de vista de pós-graduação, mestrado, doutorado, quando nós comparamos com os países que são os países de ponta, nomeadamente os tigres asiáticos e outros, e o nosso projeto de desenvolvimento é um projeto que necessariamente tem que passar por um programa de qualidade e de quantidade ao nível de pós-graduação, não é? E quando nós vamos considerar tanto o nosso estoque de recursos humanos ao nível de pós-graduação, de uma forma geral, do ponto de vista da população empregada, e nomeadamente o fluxo que sai da escola de economia, então o nosso nível está muito baixo. Então eu acho, é claro, que essa preocupação é bastante importante. Agora, o que eu acho, percebo como um aspecto que me parece que não está batendo bem, não é? É claro, eu não estou discutindo o mérito de ter matemática ou não ter matemática. O que eu estou discutindo é o seguinte: a última prova da PEC, eu estive lá tomando conta da prova, não é? Quando eu fui avaliar a prova de matemática, estava lá a prova de matemática, equação diferencial de segundo grau. Aí eu pergunto, não tem nenhum aluno depois que fez aquele negócio aqui. Você está entendendo? Quer dizer, é claro, quer dizer, isso me deixa um pouco estabelecido, você está entendendo? Então, a minha visão crítica do ponto de vista de justiça é que eu acho que alguma coisa está errada. Porque o critério de justiça, no sentido que eu falo da distribuição, é que a prova acaba sendo um processo seletivo para um grupo de alunos que de fato teve acesso a isso. E que para mim estaria errado, porque o aluno que estudou aqui na UESC, ele também tinha que ter a probabilidade grande de entrar e fazer um concurso também, está entendendo? Nesse sentido aí, ele estaria num viés, entendeu? De desequilíbrio em relação aos grandes centros do país. Portanto, esse ponto é um ponto que merece um debate também. A minha colocação é nesse sentido. Agora, não é no mérito se deve ter matemática ou não, aquelas coisas aí. Aqui já é outro, do ponto de vista político, outra coisa. Mas eu percebo esse tipo de problema, não é? Ter também questões de outras áreas, né? O critério de justiça devia ser esse também, né? Por favor, o mais breve possível, por causa do horário. Sim, eu espero que o horário não mate a qualidade da nossa discussão. Essa preocupação que nós estamos tendo de que o economista deve aprender hoje, eu não acho que deva ser produto da crise atual.
Aliás, quando eu fiz intervenção ontem, eu dizia que essa preocupação fundou a ANGE há 26 anos. Não é exatamente o âmbito da crise que torna essa discussão necessária. Na verdade, se nós voltarmos ao Congresso da ANGE lá em Curitiba, a gente fez essa intervenção dizendo que bom que vocês estão estudando economia no momento dessa crise. Porque não há nada melhor para aprender economia que a realidade. E por isso que eu não consigo entender como é que eu dou um curso que um aluno pode chegar para mim e dizer, mas para que serve isso? Se eu não for capaz de olhar para a terceira questão colocada no documento, da diretriz, que o curso, além dessa pluralidade metodológica teórica, além da questão dos métodos quantitativos, deve estar fortemente voltado à realidade. E não é uma disciplina que faz isso, todas devem fazer. Não é assim, se você for ver a economia brasileira, você vê a realidade. Não. Eu, inclusive, que estou também em teoria do desenvolvimento, faço essa discussão o tempo todo voltado à realidade concreta. Inclusive, quando se faz a crítica de certos supostos, de certa base teórica para certas propostas, supostos teóricos para certas propostas, você imediatamente traduz isso, dizendo, vamos ver como é que isso se aplicaria aqui. Porque eu acho que o melhor teste para a discussão se uma teoria serve ou não é a realidade, ponto. Não é nem um caso assim, depois lá para frente você escolhe o que você vai ser. Não, eu acho que a todo momento você pode estar fazendo um teste de, vamos dizer, validade ou não de determinados pressupostos teóricos, determinados tipos de explicação da realidade. Agora, o que me incomoda profundamente, acho que nós estamos num beco complicadíssimo. É que, infelizmente, Vanessa, os professores que tinham formação pluriteórica, que tinham, inclusive, compromisso com formação, e mais, como disse o Zé Rubens, honestidade intelectual, esses professores estão em extinção. Está claro? Como é que nós estamos fazendo reposição de quadro docente nas instituições, sejam elas públicas ou privadas? Ontem, inclusive, dizia, olha, tem uma parte de instituições privadas que nem quer doutor. Doutor custa caro. Eu tenho ex-alunos que não colocavam no seu currículo que tinham doutorado. Porque se colocasse, não era contratado. Então, isso daí eu não estou nem considerando escola de economia. Isso, se fechar, faz um serviço para a nação. Está claro, Maria? E acho que não é só para a economia. Porque essas escolas, obviamente, têm um enorme leque, ou se quiser, uma carteira de produtos diversificada. Então, essa é a minha preocupação que eu manifestei ontem, inclusive. Quando você pensa naqueles que estão passando por esse processo de pós-graduação, que é um caminho natural, vamos dizer assim, para quem vai se dedicar à docência, e estão passando por esses programas que só reforçam aquilo que nós tentamos enfrentar, como foi dito aqui, com êxito ao nível da graduação. Se alguma coisa a gente conseguiu avançar na graduação, pelo menos ontem nós tivemos e temos pessoas que não só olharam o material da ANGE, mas exercitam aquilo que aprenderam com o que nós fizemos, e nós não fizemos sozinhos, obviamente. Nesses locais nós conseguimos minimamente manter essa proposta de formação. A pós-graduação, do meu ponto de vista, eu disse ontem, com honrosas exceções, que obviamente incluo vocês em Uberlândia com absoluta tranquilidade, não tem conseguido formar esse tipo de profissional que nós necessitamos. E, obviamente, o dado que deu o Zé Rubens é fantástico.